Eu me chamo Ana Luísa, é um babado, né? Ana Luísa, pois é. Mas eu sou conhecida por muitos e em vários lugares, graças a Deus, como Menina Veneno. E hoje eu estou aqui para trazer um pouco da minha trajetória para vocês, um pouco de tudo que eu estou construindo. Bom, eu nasci no Barreiro. Nasci no Barreiro, graças a Deus, sou mineira. Tenho muito orgulho disso. Tenho paixão, inclusive, eu acho que foi o que me tornou ser a Menina Veneno, foi ser mineira. Mas eu fui criada no interior, fui criada em São João do Oriente, que fica no interior de Minas. E a minha cidade é uma cidade maravilhosa, Belo Horizonte é maravilhoso, Barreiro é maravilhoso, enfim. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é sucesso para vocês? E eu quero que vocês guardem essa pergunta no coração de vocês. Porque hoje, o que eu mais escuto na minha vida é veneno. Nossa, você é um sucesso, menina. Nossa, que sucesso. E eu comecei a entender ao longo da minha carreira que o sucesso ele não é algo palpável, ele não é algo estrutural, né? Ele não é um carro, ele não é uma casa, é um apartamento. Não é isso. Está muito longe de ser isso. Não é revista, não é jornais, e eu fui descobrindo isso aos poucos. Quando eu era criança, tá rodando aí minha foto, criança? Põe minha foto, criança. Ó, só dente e cabeça. Quando eu era assim, eu tinha 5 anos nessa foto, e eu tive uma grande amiga, que foi a minha mãe. E eu vou tentar não chorar, mas a minha mãe me ensinou muita coisa. E, ai, gente, desculpa, eu não quero ficar nessa. A minha mãe me ensinou muita coisa. E ela foi uma grande aliada do meu sucesso. Ela era um sucesso. Então, obviamente, não tinha como eu vir diferente, né? Quando eu vivia ali no Barreiro, a gente tinha uma brincadeira todo dia. Todos os dias a gente tinha essa brincadeira de desfilar, de atuar dentro daquela casa que era numa comunidade. Eu vim de uma favela e eu tenho muito orgulho disso também. E ali a gente brincando, eu fui construindo algo na minha mente. Só que antes disso, lá em casa a TV era algo muito forte. A gente tinha um momento entre eu, minha avó e minha mãe de fixar para a TV e ficar ali consumindo. E tá aí a fotinha do pessoal. E eu consumia muito Luciano Huck, Angélica, essa galera toda. E eu achava isso muito genial. Muito. Eu não acreditava que uma pessoa pega no microfone, fala horrores, põe o trem no bolso e sai andando. Não acreditava que isso era tão possível, principalmente para mim naquela época. E eu fui começando a ver interesse por isso, e ali a minha mãe entendeu que tinha algo acontecendo. E eu lembro que, logo criança, a primeira coisa que a minha mãe falou comigo, quando eu tinha acabado de fazer 6 anos, foi logo depois dessa época, foi: Menina Veneno vai vender muito, Ana Luísa não. Foi a primeira coisa que a minha mãe me falou. E eu lembro disso como se fosse agora. E eu nunca me esqueci disso. E eu acho que isso foi o real caminho para o sucesso. Então, dali eu comecei a ativar isso na minha cabeça. E aí, um belo dia, a minha mãe faleceu. A gente já sabia que isso ia acontecer, está tudo bem. Foi importante. Graças a Deus, a minha mãe faleceu. A gente precisava, ela precisava e eu precisava. Para o sucesso acontecer, eu tinha que perder muita coisa. E, às vezes, a gente não entende isso, né? A gente acha que toda tragédia na nossa vida é uma tragédia. Ai, meu Deus, é o fim. Não. Foi dessa morte que eu tirei a Menina Veneno do bolso. E eu sabia que a Menina Veneno ela ia conduzir toda a minha história. E não só a minha história, a da minha avó, a da minha família, a dos meus amigos. E eu tinha certeza que algo muito grande ia acontecer, desde pequena. Desde quando eu ouvi que a Ana Luísa não vendia e que a Menina Veneno ia vender.
Então, essa é a minha mãe, uma gata, e eu comecei a entender cada vez mais sobre o sucesso. Quando eu tinha conversas muito profundas com a minha mãe, a gente conversava muito. E a minha mãe, ela estava se despedindo. Isso era muito óbvio para mim, porque era todo dia um assunto muito longo, era todo dia um assunto muito grande sobre tudo da vida, desde namoro até o final da minha própria vida. Então, ali eu fui colhendo frutos, fui abrindo mais a minha cabeça para o mundo, e eu sabia que eu ia trazer a menina Veneno, que eu ia criar a menina Veneno sozinha. Eu não tenho um pai, eu nunca conheci o meu pai, é o meu maior sonho. E eu acho que está tudo bem, né? Ir lá e buscar um cigarro e não voltar nunca mais. Acontece. E eu comecei a me dar muito bem, graças à minha mãe, com as coisas ruins da minha vida. Eu nunca me vitimizei. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente pode carregar na nossa vida. Quando a gente começa a vitimizar a gente demais, a gente começa a ficar num lugar que a gente não sai. E eu tinha que sair da favela, eu tinha que sair da roça. Eu precisava evoluir a minha vida, eu precisava me colocar num lugar maior, porque eu tinha a minha avó. Então, eu comecei a entender cada vez mais sobre o sucesso. E eu entendi que existem 2 sucessos, principalmente na minha carreira. Eu não sei se eu falei, mas eu sou comunicadora, influenciadora, modelo. E na minha carreira existem 2 tipos de sucesso. O sucesso externo, que é o que eu comecei a falar com vocês logo quando eu entrei. É carro, casa, eu já saí em revista, eu já saí em jornal, eu já saí em muitas coisas muito grandes. Só que isso vem para preencher um lado nosso humano que ele não faz o menor sentido, que é o ego. E o ego não faz parte do sucesso. E o sucesso interno veio para mim como algo generoso, grandioso. Eu sinto que foi algo que a minha mãe deixou dentro do meu coração. Um belo dia, aqui em Belo Horizonte, no Carnaval, eu estava com uma marca muito grande. Isso tem 1 ano. Eu estava naquele alvoroço, né? Luxúria, só se fala dela, ela é o momento, ela é a glória. Enfiei 100 mil reais no bolso, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu estava muito feliz, muito feliz. Mas virava e mexia, eu não encontrava um sentido, eu não via um sentido exato daquilo. Pô, que coisa legal. Que legal, mas é só legal? Não me preenche, não me ensina, não me evolui? E aí foi quando eu entendi a passagem da minha mãe na Terra. A gente, como ser humano, como comunicador, e ser humano tem um significado muito forte. A gente está aqui um para ajudar o outro. E não sou coach, estou muito longe de ser. Mas eu sinto cada vez mais dentro de mim, e vivendo com várias pessoas, que a gente precisa, de alguma forma, tocar as pessoas. Esse vídeo foi o meu primeiro vídeo viralizado. Na minha página ele tem 5 milhões, mas tem uma página que ele tem 20 milhões. É muito número, é numeraiada que não diz nada, se você não tem uma mente centrada, se você não busca uma referência. Esse dia, eu tinha certeza do que ia acontecer. Igual 1 mais 1 ser 2. Eu tinha absoluta certeza que esse vídeo ia, talvez, me gerar algo, que esse dia exato, não esse vídeo, mas eu tinha certeza que esse dia era o meu dia, porque eu estava disposta a tentar curar pessoas. Eu sei que, da mesma forma que eu tive um pai ausente, e da mesma forma que a minha mãe faleceu, e eu tinha 12 anos, muitas pessoas vivem o mesmo, e vivem até pior. Então, eu já tinha uma ideia de trabalho, eu já tinha uma ideia de emprego futuro. Mas o que eu vou fazer com a minha comunicação? É um dos maiores talentos que eu tenho, que é a comunicação. Então, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com 5 milhões de pessoas? O que eu vou fazer que, da noite para o dia, eu tenho
3.000 seguidores, 2.000 seguidores, e hoje, isso foi num domingo, na segunda-feira eu tinha mais de 100.000. Então, assim, o que eu vou fazer com essas pessoas? E aí foi quando eu entendi toda essa minha trajetória como sucesso. E, para mim, é muito especial toda essa caminhada que eu tive e tudo que eu aprendi com isso, sabe? A minha mãe, ela soube exatamente fazer com que eu pudesse entender como que eu deixaria todo o meu emprego muito mais leve e menos fútil, porque, afinal de contas, ele é totalmente fútil. Mas ele pode ser revolucionador se a gente sabe usar, sabe? E o meu sucesso começou quando eu comecei a receber muitas mensagens. Nossa, Veneno, você está me tirando da depressão. E eu já tive... Ai, gente, desculpa. Eu já tive cara a cara com a depressão, porque o que eu estou falando para vocês é muito raso perto do que eu vivi. Eu perdi minha mãe para as drogas. A minha mãe tinha AIDS, então tudo foi muito difícil. E eu soube deixar tudo isso muito mais leve, muito mais calmo. Enfim, eu fui trilhando toda a minha trajetória sem vitimização, sem achar tudo difícil. E, no meio desse trilho, eu descobri coisas muito importantes, sentimentos ruins e sentimentos bons. E eu comecei a entender, de fato, o que eu estava fazendo. Então, eu passei por medos do fracasso, medo de fracassar. Eu acho que isso é muito engraçado, todo mundo tem esse medo, né? A gente tem essa coisa assim com tudo que a gente faz na nossa vida. E isso é importante, é muito importante a gente ter medo do fracasso, mas esse medo, acho que a gente não pode deixar ele dominar. Eu nunca deixei meus medos, minhas angústias, minhas comparações, sabe? Ver uma pessoa... era meu sonho modelar, e tinha pessoas da minha região que já eram Miss. Eu tenho uma amiga que é do interior, que ela é Miss. E eu falava, gente, que é isso? Miss? E eu? Eu tenho altura, eu tenho beleza, eu tenho foco, eu sei que eu vou conseguir, mas e aí? Mas esse pensamento ele não vinha como uma coisa ruim para mim, jamais. Nunca tive inveja, nunca tive... Pelo contrário, eu falava exatamente isso. As pessoas estão acontecendo ao meu redor para que um dia eu também aconteça. E, da mesma forma que eu estou assistindo essas pessoas, um dia essas pessoas vão me assistir. E está tudo bem. E aí é onde entra uma das palavras mais fortes que eu carrego dentro de mim e que a minha mãe falava muito comigo também: resiliência. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu isso milhões de vezes. Essa palavra aí, pelo amor de Deus, né? Todo mundo já sabe. Mas a resiliência ela me ajudou muito a ter calma para as coisas. Eu já fui abusada sexualmente, eu já fui, sabe? Gente, a minha vida já foi um transtorno que só Deus. Mas eu tive muita resiliência, eu tive muita calma. Eu sabia que isso era um processo que eu tinha que passar. Não que a gente tem que passar por essas coisas, jamais. Mas eu sabia que isso ia acabar. Cedo ou tarde, isso vai acabar. Sabe? E toda aquela angústia, e todo aquele pesadelo, e aquelas coisas ruins que iam... Cada vez mais, eu não focava nisso. O meu foco era sempre no amanhã. O que eu vou fazer depois? E como é que eu vou conseguir comprar um carro? Como é que eu vou conseguir ter minha casa, tirar minha avó, sabe, do interior? Enfim, então, eu comecei a planejar o próspero, a ser cada vez mais próspera e a ter muito mais autoconfiança. A autoconfiança, ela me trouxe uma coisa, gente, que eu acho muito estranho. Eu estava muito nervosa. Eu sou extremamente tímida. E, claro, vai todo mundo falar, aham. Mas eu tenho uma autoconfiança muito grande. E que ela não deixa, de forma alguma, isso me atrapalhar em nada do que eu estou fazendo. Parece que eu estou em casa com minha família, conversando, normal. E a autoconfiança ela vem trazendo para a gente, principalmente a gente que é jovem, até adultos mesmo, muitas coisas.
não só autoconfiança, como saber o que você quer. Então, desde pequena, eu já sabia o que eu queria. Já estava muito óbvio para mim como que eu ia trilhar, como que eu ia chegar, como que isso ia acontecer. E eu fui tendo essa cabeça aberta e sabendo que eu tinha que saber o que eu queria, o que eu não queria, o que era importante, o que não era importante, com quem eu iria andar. Então, as minhas conexões também foram muito importantes. As pessoas ruins que eu conheci, meu Deus, eu queria dar um beijo nelas, porque foi muito importante para mim saber que as pessoas também são ruins, sabe? Eu tinha conhecido uma mulher incrível, que foi a minha mãe, e tinha conhecido pessoas que parece que saíram do quinto dos infernos, desculpa a palavra, mas isso foi muito importante para mim também. Isso fez com que eu criasse a Menina Veneno da melhor forma possível, da forma mais genuína do mundo para vocês. Eu acho que quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu jamais faria algo que não é da minha essência. E essa palavra também é muito importante. Cada um de nós nascemos com uma essência, né? A gente tem uma personalidade, a gente tem uma essência, e eu tenho uma essência muito forte. Eu carrego traços da minha família muito fortes. Eu vim de pouco pobre, muito pobre, eu já passei fome. Então, assim, para eu poder enxergar que um dia eu estaria no Loyola, por exemplo, foi um tempo, sabe? Você começa a achar que nem tudo é possível, mas que tudo é possível. E é muito estranho falando para vocês, porque eu passei pelas coisas, então é diferente quando você está no lugar de vivência. Mas o que eu queria deixar essa noite para vocês não é nada de muito grande e nada de muito óbvio. O sucesso, ele está dentro da gente. Ele nunca vai ser algo visível. O sucesso é vocês. O sucesso é a minha avó, o sucesso foi a minha mãe, o sucesso é hoje o meu amigo. E aprendam a usar o sucesso de vocês como uma palavra, como uma ajuda, como uma forma positiva no mundo. A gente pode e consegue ser bons para muitas pessoas. E é isso. Quero agradecer a vocês por estar aqui essa noite. Quero agradecer pelo convite. E muito obrigada. Obrigada.